Boa noite, pessoal. Bonato, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. A gente mudou, tô vendo que vocês estão entrando agora. Vocês viram que a gente mudou um pouquinho a programação. A gente vai conversar em relação a... Nós tivemos os nossos primeiros encontros conversando com um colega médico, obviamente, algum especialista médico. Hoje nós vamos conversar com um especialista de exercício, de educação física, uma pessoa que é fantástica, e ele já está aqui com a gente, já vamos receber o Bonato. Um segundinho que está conectando. Salve! Boa noite, Bonato. Tudo bem, doutor Bruno? Como é que você está? Eu estou bem, e vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem, estamos aqui na quarentena. Eu imaginei que você estava assim. Então, antes de tudo, eu estava te apresentando, mas eu vou interromper um pouquinho sua apresentação, Bonato, por agradecer a dona Uhum. Carol por te emprestar um pouquinho e a criançada, e especialmente a Gigi, que a É, Cecília está mandando um beijo para ela. Então, obrigado a toda a família Bonato aí por te emprestar um pouquinho para a gente, cara. beleza, estão tudo lá embaixo comportadinhos. Não, é isso aí. Ô, Bona, eu queria te apresentar para o pessoal. A gente tem vários colegas meus que estão participando hoje, que são oncologistas, outros colegas que são cirurgiões, que são médicos, e vários amigos nossos e amigos teus que eu estou vendo que estão aqui conosco hoje. Então, eu queria te apresentar para aqueles que não te conhecem do dia a dia, Bonato. E eu vou fazer uma menção aqui. A primeira vez que eu te conheci foi na academia, quando nós estávamos pegando as meninas numa aula de natação, e alguém falou assim: ó, esse é o cara da corrida. Você gosta de corrida? E esse... Pegando as meninas, nossas filhas, só que fique claro. Perfeito, muito bem colocado. Indo buscar as nossas filhas, certo? Eu que é um cara atento, né? Aham. E aí um dos nossos amigos em comum também me chamou a atenção para isso, dizendo que, olha, o Bonato, esse cara corre muito, ele faz isso, ele faz aquilo. Posteriormente, tive o privilégio de acabar tendo amizade realmente com você. Aí eu descobri que, além da corrida, Bonato, você é mais que polivalente, você é multitarefa, você é multifunção. E eu acho que seria, então, essa conversa hoje super interessante para esse momento que a gente está vivendo, porque eu acho que a gente vai conseguir falar de bastante coisa. Eu tentei dividir uma sequência, que você vai ver ao longo da nossa conversa. Eu imaginei algo de 35, 40 minutos para não te cansar aí também. Mas, então, para apresentar você efetivamente para o pessoal, o Bonato é um grandíssimo professor. O Bonato é formado em Educação Física pela nossa querida Universidade Federal do Paraná. O Bonato tem especialização em Fisiologia do Exercício. O Bonato também tem formação em gestão. E, além disso, entre muitas outras coisas, o Bonato tem atividade de voluntariado fora do país, além de todas as questões relacionadas à corrida, efetivamente, que a gente vai conversar na sequência. Aí, Bonato, eu pensei na gente iniciar falando da tua parte empresarial, do teu dia a dia, e, obviamente, relacionado ao esporte. A primeira das coisas, Bonato, é como é que dá tempo de fazer tudo que você faz? A gente vai falar um pouquinho, tentar falar um pouquinho de cada parte, mas como que dá tempo de fazer tudo que você faz? Porque eu administrar só a minha parte cirúrgica do dia a dia, só a minha rotina de trabalho, com um treino que não se compara ao teu, já tem dificuldade, como é que você consegue fazer tudo que você faz e bem feito da forma como você faz? Obrigado. Primeiro, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pelo convite, Bruno. Realmente me deixou até um pouco nervoso um convite deste calibre, né? Eu geralmente sou convidado aí para conversar com os atletas ou dentro da minha área em específico. Como você disse, eu sou professor de educação física, mas também tenho a minha formação na área de gestão, por processos de negócios. Eu tenho MBA também em vendas, em outras áreas, né? Além de hoje trabalhar muito mais como um administrador de empresas. Hoje eu lido muito mais com fluxo de caixa, planejamento estratégico, enfim, eu dou aula na Conquer, que é uma escola de negócios, dou aula na Uninter em pós-graduação também sobre gestão e marketing para personal trainer, por exemplo. Dou aula em fisiologia do exercício, dou aula de corrida de rua, corrida de montanha, spinning, formação de professores, enfim. Como você disse, realmente é multitarefa mesmo.
Mas é engraçado porque tudo, na verdade, para mim é tudo a mesma coisa, sabe? Eu não consigo diferenciar muito, porque eu amo o esporte, eu fiz isso a vida toda. Os meus negócios são voltados ao esporte, né? Então, para quem não sabe, eu sou proprietário da Academia Estúdio Corpo Livre. Hoje nós temos 4 unidades na cidade de Curitiba. Estamos passando aí por um momento bem delicado, inclusive, né? Já vai para 20 dias aí de portas fechadas amanhã, sem realmente nossa área em específico. A gente não pode atuar, né? É diferente, nós não somos uma atividade essencial e ainda por cima nós temos o problema de aglomerar pessoas, enfim, é uma atividade extremamente complicada nesse momento, uma academia de ginástica, né? Porém, eu também tenho a Go-On Outdoor. A Go-On é uma empresa de assessoria esportiva online que já era, sempre foi um plano B, né? Que é você tem que estar atuando em diferentes mercados. Então, tudo isso é muito bem pensado, né? Você ter o investimento no hardware, que é a academia de ginástica, naquele padrão de negócio que as pessoas estão acostumadas, mas você tem que ter também o teu software, né? Que é hoje a estruturação de uma assessoria esportiva online com treinamentos à distância, que tem mais de 100 atletas aí espalhadas em 4 países diferentes. Hoje, muito legal, tem gente treinando, por exemplo, na Nova Zelândia, na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em praticamente todos os estados. Como é uma atividade online, então nós temos, eu e a Lúcia é minha sócia da Seleção Brasileira de Corrida de Montanha, inclusive de Trail Running. Então, assim, você se juntando a pessoas boas, né, respondendo a tua pergunta, você consegue dar conta de tudo, porque basta você liderar de uma maneira efetiva. Então, você traça o plano, coloca as pessoas motivadas a fazer aquilo e depois você controla e o mais importante, amar aquilo que você faz. Então, sair para treinar para mim nunca foi um sacrifício, sempre foi um prazer. Ir trabalhar para mim é um prazer. Então, hoje, por exemplo, eu passei o dia todo na academia, nós ficamos gravando vídeos para Go Outdoor, exercícios educativos de corrida. Então, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Então, basta você se organizar, para falar bem a verdade. Isso eu falo bastante nas minhas palestras também, né? Que eu já viajei aí pelo mundo, já foram mais de 200 palestras motivacionais, né? Eles falam que é motivacional, eu falo que é inspiracional, né? Ninguém motiva ninguém. Você pode até inspirar alguém a fazer alguma coisa, mas motivar mesmo é você sair da tua cama aqui. O que faz você sair da tua cama todo dia que você fala, cara, é para isso que eu vivo. Isso é motivação. Você escutar alguém falar, você pode até se inspirar. Mas é isso, é uma questão de organização. Mas você sabe o que eu acho? Que você concilia as duas coisas. E eu digo porque eu já tive a oportunidade, junto com meus colegas da clínica, e você sabe disso, a gente acompanhar uma palestra tua, numa das tuas preparações para Barewater, que lá na frente a gente vai falar um pouquinho. Então, acho que você concilia essas duas coisas, faz muito bem. Em relação a ser motivacional, eu já tive a oportunidade também de correr prova, onde você narrou a largada da prova. Eu já tive essa Foi oportunidade de muito estar com você legal. nos Agulhas Negras, e eu confesso para você que a largada tem um outro espírito com você ali animando. E já tive também prova onde eu tive na linha de chegada e você narrando a chegada. Então, quer dizer, eu já vivi as duas coisas e é fantástico quando você está lá. Então, você está de parabéns, porque realmente eu acho que você alia as duas coisas, sabe? Ô, Bona, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao que você estava comentando agora. Você estava com o teu plano B engatilhado, na verdade era um plano que seguia, então não dá nem para chamar de B, já era uma rotina tua. Uhum. Ô, Bonato, falando como empresário, e isso, falando como empresário, eu digo como autônomo, vamos colocar assim, nesse momento que você está vivendo, apesar de sermos médicos, tem muitos colegas aqui que estão, a gente vive mais ou menos uma situação semelhante, sabe, Bonato? De diminuição do Uhum. volume de atendimento, até de restrição, porque algumas coisas se sugeriu que a gente não atenda agora, que eventualmente a gente postergue dentro das necessidades. Pensando no teu serviço ou no teu trabalho, que é físico, que é a academia, por exemplo, é Estúdio Corpo Livre. Isso, eu li uma matéria hoje, pensando no que a gente ia conversar, mostrando quanto que o esporte sofreu no mundo, quanto foi essa perda, na verdade uma perda incalculável, eles estimam os valores que são absurdos, e mostra que esse problema que você está tendo, esse problema ele é comum ao país e é
comum ao mundo, né, Bonato? Nesse momento, Bonato, você acha que as academias, falando desse segmento específico, elas estavam preparadas para algo assim? Porque, na verdade, era algo inimaginável, né? E da noite para o dia surgiu essa situação. Como que você raciocinou isso se a gente estivesse pensando não no serviço online, no serviço à distância, mas para a tua academia? Existe alguma saída? Você pensa? Porque, na verdade, a gente não sabe até quando vai essa situação, né? É sem precedentes, né, Bruno? Não existe. Eu acho que ninguém, a gente que está aí lidando com o negócio, com as associações, né? Eu sou muito envolvido com a associação da categoria dos proprietários de academias da cidade de Curitiba e do Brasil também, né? Desde lá o Gustavo Borges até os conselhos. O Gustavo Borges é um ícone, né? Um dos nossos representantes, ele também é proprietário de academia. Nós temos os conselhos federais, assim como os médicos têm, enfim. Eu acho que todo mundo tá passando por um momento ímpar, né? No nosso caso, o que acontece? Nós temos a academia, ela leva uma certa vantagem em relação ao autônomo. Eu tenho alguns parentes próximos, né, cunhados, tios, que são médicos. E a gente sabe como é que funciona o médico. Ele tem a consulta, ele recebe, não tem a consulta, ele não recebe. Então, o desemprego de um cirurgião plástico, por exemplo, basta quebrar a sua mão direita. Se ele for destro, automaticamente ele está desempregado. Né? É como um personal trainer quebrar a sua perna. Como que é um personal trainer de corrida. A única coisa que você vai poder fazer é mandar uma planilha de treino para a pessoa, mas você não vai mais agregar aquele valor de estar ao lado dela. Então é muito complicado, é um momento que a gente tem, nós temos em academia, nós temos fluxo de caixa. Entendi. Então as pessoas pagam planos anuais, né? Graças a Deus, a nossa academia até agora, com 20 dias de fechamento, são quase 5.000 alunos ativos, nós não tivemos nenhum cancelamento. Excelente. Então, o que está acontecendo é que as pessoas estão deixando de renovar. Então, nós já tivemos aí mais de 800 membros que os planos venceram entre o dia 20 de março e o dia 10 de abril, que é amanhã, que ainda eles não conseguem renovar porque a academia está fechada. Então, eu até brinco que a nossa curva é o contrário da curva do Corona, né? A curva do Corona é assim, a nossa curva é assim, o nosso fluxo de caixa. Porque todos os meses, em torno de 200, 300 contratos vão deixar de ser renovados. E a nossa taxa de retenção é muito grande. Então, o que a gente fez, né? Eu estou trabalhando esses 20 dias mais do que nunca, inclusive. Negociando contratos, negociando aluguel, negociando fornecedores, sem tentar jogar também muito para frente, sabe? Tentando manter o fluxo de pagamentos em ordem, porque senão também você entra numa roda econômica que eu deixo de pagar você, você deixa de pagar o outro, e ninguém mais paga ninguém, e os bancos vão enriquecer. Né? E os bancos aí vão ganhar muito dinheiro, porque uma hora você vai ter que pedir dinheiro para eles, e esse papo aí, nós empresários, né, que estamos do outro lado da televisão, esse negócio de nós vamos jogar teu empréstimo para frente, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, tirando a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que são bancos públicos, quem tem um carro financiado, por exemplo, eu sugiro que faça um teste de tentar jogar sua parcela para frente para ver o que vai acontecer. Depois de muita negociação, você pode até conseguir e vai pagar lá na frente com juros. Então, a gente está pensando assim, de manhã a gente pensa de um jeito, de tarde a gente pensa de outro jeito, à noite mudou aquele jeito. Então, eu fico imaginando no papel do autônomo mesmo. Eu vejo pelos meus... Você veja, nós temos mais de 500 personagens trainers, né? Que vivem dos nossos negócios. A galera está se reinventando, está ministrando aula... Aqui, ó, via WhatsApp. Vai lá, Bruno. 20 agachamentos, o que você tem na tua casa? Tem um sofá, então agacha até o sofá, flexão de braço, faz um burpee. Então, dentro da minha área, o pessoal está se reinventando demais. Eu vou falar uma coisa para você. Talvez nessas 2 semanas eu tenha aprendido muito mais do que nos últimos 2, 3 anos. Entendi. Porque pela preguiça que eu tinha muitas vezes e pelo conforto que eu tinha e a facilidade dos negócios estarem indo bem. Exemplo, eu te digo, eu passei a tarde inteira hoje gravando vídeos para a GoOn. Eu já poderia ter feito, a GoOn já existe desde 2016. Nunca nós fizemos isso. E hoje a gente está fazendo e se remodelando. Então, assim, cada um vai ter que achar
a sua forma de atuação, né? Aí, dentro da tua área em específico, provavelmente também é uma pergunta que eu faço para você. Como é que está sendo esse plano B e o que as pessoas têm feito? Na verdade, você sabe que é uma situação, especificamente em relação a mim, é uma situação complicada em alguns aspectos, porque você sabe que eu faço oncologia, muitos colegas que estão acompanhando ali são oncologistas, e infelizmente você não tem aquele stop no cronômetro para parar agora e a gente volta o tratamento do paciente em julho, em agosto, ou quando não existir mais o vírus. Então você sabe que a gente tem contornado da seguinte forma, avalia caso a caso, ó, Bonato, nós vamos sentar aqui, nós vamos aquilo que você falou, aquilo de manhã não é necessariamente o que a gente está pensando no final da tarde. Então, cada caso, as equipes de oncologia hoje, Bonato, elas trabalham com várias pessoas. É mais de um cirurgião, é mais de um clínico, é mais de um radioterapeuta. Então, os casos são revistos caso a caso. Os pacientes que devem continuar químio, os pacientes que devem seguir radioterapia, aqueles que devem ir para a cirurgia agora, todos esses casos são revistos. E, obviamente, que existe alguma circunstância da nossa cirurgia, por exemplo, dentro do nosso tratamento, reconstrução mamária, algumas situações, que é onde a gente pode postergar para um outro momento, isso vai ser feito. Mas o fato é que, em termos de volume de atendimento, isso diminuiu. E existe uma situação que é muito perigosa hoje, que é o receio do paciente não querer ir à clínica ou à consulta e não querer se internar para o tratamento. Isso também é um outro lado, sabe? Então, o que a gente tem feito nas últimas semanas, na verdade, é a gente tentar levar a informação de que o caso vai ser reavaliado e com a maior preparação para a segurança possível, esse tratamento vai continuar e deve ser continuado, sabe? E, obviamente, É que quando você tem tempo, tudo bem, né? Mas é aquele negócio também, né? Eu fico imaginando que situação, né? Que tem gente que não existe também essa maneira, acredito eu, que não tem, não é todo mundo que tem essa possibilidade de, tudo bem, eu vou parar com a minha quimioterapia durante 2, 3 meses e depois eu retomo. Não, está Pode ser que, perfeito. que essa janela seja fatal, né? Sim, sim, e você sabe, pensando em cirurgia de grande porte, que é o que a gente faz também, de certa forma, de rotina, são cirurgias que exigem UTI. Então, uma outra preocupação que gera, assim, eu vou ter UTI disponível, porque eu estou ouvindo dizer que o serviço vai saturar. Será que eu vou ter UTI para operar esse caso a semana que vem? Então, são várias preocupações, mas como você falou, na verdade, a gente vai de manhã, tudo é discutido, eu digo de manhã, que foi essa nossa expressão que você colocou, e no final do dia a gente vai ter resolvido caso a caso ao longo do dia, sabe, Bonato? E eu estava me lembrando aqui de uma das tuas aulas, Bonato, que era justamente sobre liderança. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, é isso que cada serviço vai precisar, seja o meu serviço, seja o teu, concordo? Que alguém tem que dar o norte, tem que dar o caminho, né? E eu acho que isso acabou faltando em muitas circunstâncias, né? Eu ontem estava estudando, eu vou dar uma aula terça-feira sobre liderança lá na Conquer, né, que é essa escola de negócios, e eu estava estudando um pouco de inteligência emocional, que faz parte, né, da liderança, e também participei de uma live ontem com um casal que eles estão com a meta de escalar o Everest. Então eles fizeram agora o Aconcagua em janeiro, e eles estão indo degrau a degrau, e a meta deles é daqui 2 anos estar fazendo o Everest. E cabe muito isso, porque o que a gente tem que fazer nesse momento, além de liderar, né, nós temos que nos conhecer muito bem e estudar muito bem o que está acontecendo ao nosso redor, porque uma das grandes potencialidades de um líder ou da inteligência emocional é você ser otimista, né? Mas o ser otimista não significa ser um alienado, dizendo que tudo vai ficar bem, então todo mundo vai dar a mão e vamos crer que as coisas vão acontecer. Né? A gente sabe que não é bem assim. Então, acompanhar as notícias, saber filtrar, entender, se conhecer muito bem, conhecer a sua equipe, saber que a maneira que a gente se comunica, muitas vezes a gente pensa que está falando de maneira clara para outra pessoa, mas as outras pessoas não estão entendendo da maneira que a gente acha que elas estão entendendo. Então, isso é importante perguntar para eles, pô, e aí, time, o que vocês estão sentindo de tudo isso? Eu faço isso muito. Eu agora reuni sábado todos os meus funcionários em horários diferentes, assim, em grupos de 20 pessoas, explicando para eles que nós estamos olhando no olho, não é um recado no WhatsApp. Falando, gente, saiu a MP 936, nós vamos tentar afastar vocês temporariamente por 60 dias para evitar demissões. Porém, o nosso fluxo de caixa permite com que a gente faça o pagamento integral do mês de março, mesmo que não tenha sido trabalhado 100%, nós vamos pagar, está aqui, o mês está garantido.
e o que, que vocês estão sentindo disso? Isso é uma coisa impressionante que eu Muito. achava uma coisa e muitas pessoas achavam outra coisa completamente diferente. Então, se você não chegar para eles e perguntar, como é que você vai saber? Então, eu acho que no teu papel também é uma coisa muito importante, um fator decisivo é você entender o que é que o paciente também acha disso que você está falando para ele, né? Então, esse diálogo tem que ser um negócio muito alinhado, né? Sim, porque não necessariamente aquilo que a gente julgue bom é bom para o outro, né, Bonato? Isso é uma coisa interessantíssima, assim, porque muitas vezes a gente tem essa, não sei se é uma prepotência, o que que é, mas a gente acha que, beleza, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho certeza que esse aqui é o melhor caminho. Você perguntou para o outro se realmente para ele aquilo é o melhor caminho? Muitas vezes não é. Então, você se autoconhecer não significa que você lida bem também com as outras pessoas e consegue gerir equipes, por exemplo. Nem sempre, por exemplo, o melhor profissional, o melhor professor de ginástica ou de musculação é o melhor coordenador de uma academia, assim como o melhor cirurgião não é, pode não ser o melhor administrador do hospital. Então, cada um tem que andar muito alinhado com o outro, e acho que esse momento de crise vai fazer que as pessoas se aproximem mais e escutem um pouco mais os outros também. Não, sem dúvida. E tem uma expressão tua de uma aula tua que eu assisti de uma palestra, onde você colocava que falhar para planejar é um plano para dar errado. Então, assim, esse planejamento agora, mais do que nunca, a gente tem que ter, né, Bonato? Porque é importante, né? Cara, eu nem sei quantas vezes eu errei já essa semana. Eu já me perdi, porque assim, a semana passada, de manhã eu tomava uma decisão, né, que a gente está falando, de tarde já era outra. Então, falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos parar, calma, vamos devagar, um passinho de cada vez. Porque agora também, muitas vezes a gente erra, né, depois para acertar lá no futuro. Mas nesse momento, você tem que mitigar o erro muito, porque cada ação errada que você fizer agora, Sim. pode ser que famílias fiquem desguarnecidas lá na frente, né? Eu estava pensando assim, a gente tem em torno aí de 1.000 pessoas, direta e indiretamente, que dependem, isso é profissionais, né? Que dependem dos nossos negócios. Se a gente for falar em saúde mental e saúde física, somando os nossos alunos, são quase 10.000 pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então, não é uma coisa que você pode simplesmente achar que está certo. Tem que ter muita certeza dos passos que você vai dar. É uma população enorme, né? E falando Muita tudo, gente envolvida. e falando, saindo da gerência, Bonato, falando do teu dia a dia, da tua relação com os alunos agora, como é que você mantém o aluno motivado numa situação que a gente está vivendo? Cara, então, isso é outra coisa muito legal, coisas que a gente não fazia, né? Veja, a Estúdio Corpo Livre, eu sou sócio dessa rede de academias há apenas 4 anos, tá? Essa academia tem 36 anos de mercado, quem fundou foi o Volney Sandri, que é irmão do ex-técnico de futebol, Loris Sandri, que foi técnico do Internacional, quem gosta de futebol vai lembrar do Curitiba, enfim, vários times aí, né? Faleceu há alguns anos atrás. E o Volney que fundou essa academia há 36 anos atrás, e eu vim lá de baixo, vim como estagiário, virei professor, virei coordenador, gerente geral e depois me tornei sócio. E assim, coisas que a gente nunca fez. Por exemplo, hoje você entra no Instagram da Estúdio Corpo Livre, você tem diversas opções de aulas lá para fazer. Vídeos bem feitos, vídeos caseiros mesmo, que os professores colocaram e ficou legal e o pessoal está fazendo. Nosso número de seguidores em uma semana cresceu 10%. Nós nunca tivemos 5.000 e tantos seguidores, nós sempre tivemos 3.000 e alguma coisa. Nós estamos, todo dia sobe 100, 200 seguidores. Então as pessoas estão conhecendo mais nossa marca. A gente está engajando mais pessoas. A gente fez uma hashtag Estude em Casa. Então eles marcam lá, estude em casa, e vão marcando. Se entrar nos stories agora, cheio de coisa. Nós temos o sistema, coisa que nós não fazíamos. Nós temos um sistema que a gente trabalha que consegue se comunicar com os alunos. Então, pô, semana aí mandei uma carta de agradecimento para as pessoas, dizendo, pô, muito obrigado, nós tivemos 0 cancelamento.
agradecemos a sua confiança e daqui a pouco a gente vai estar junto. Você entendeu? Entendi. Só para você ter uma noção, nós chegamos num nível que nós separamos os professores de musculação e tiramos o relatório de todos os alunos deles ativos. Eles fizeram uma lista de transmissão dos alunos ativos e entraram em contato com cada aluno. Para quê? Para poder passar treinamentos em casa. Então, tudo isso está acontecendo. Coisas que, se não tivesse acontecido essa crise, nós estaríamos muito confortáveis ainda analisando o nosso fluxo de caixa, investindo em novos equipamentos, fazendo as tarefas do dia a dia. Mas talvez esse conhecimento lá na frente vai fazer toda a diferença agora, porque agora a meta é sobrevivência do negócio, já não tem mais planejamento, é sobrevivência. Primeiro a gente tem que sobreviver, depois nós vamos pensar para frente. E sobreviver agora significa engajamento de alunos, zerar cancelamentos, manutenção de caixa e também ação social. Colocar as pessoas dentro do nosso negócio com essa motivação extra. A gente abriu uma campanha agora, hoje, acho que hoje à tarde a Fácil foi lá e buscou uma Kombi. Mas em 3, 4 dias a gente lotou uma Kombi de alimento, produtos de higiene, um monte de coisa. Ou seja, tem esse lado também humano, social, mesmo no período de crise, né? Não dá para. Então você tem que ir por todos os lados, não é um lado só. E você colocou uma coisa que eu acho que foi uma discussão exatamente igual que nós tivemos na clínica essa semana, que quanto mais essa relação ela for pessoal, quanto mais ela for olhos nos olhos, vamos colocar assim, maior a confiança que o teu aluno tem em você, ou que o teu professor tem em você, ou que a tua servente tem em você, que o teu gerente tem em você. Não é isso? Agora não é a hora de mandar o WhatsApp, gente. Agora é a hora de pegar no telefone, ligar para falar ou colocar aqui, ó, né? Nós temos essa ferramenta hoje incrível que a gente consegue se ver, parece que está um do outro aqui, parece que está dentro da minha casa e a gente ainda fez a reunião presencial com todo mundo em termos de e bem que você falou, eu fiz a presencial desde com o pessoal da limpeza, da manutenção, os professores de musculação, ginástica, todo mundo olhando no olho para a gente alinhar e seguir em frente juntos. Porque como alguém falou aqui, eu não vi quem foi, tá rolando umas perguntas aqui, viu, Bruno? Ó, a Carol falou, ó, Fica à sobreviveremos se vontade nos aí. esforçarmos juntos. Sobreviveremos se nos esforçarmos juntos. Eu concordo pra caramba com ela aqui. Bonato, deixa eu fazer um comentário. Eu sei que você é super crítico em relação a aluno treinar sem orientação, aluno correr sem orientação, aluno fazer exercício sem orientação. Até demais, né? Depois eu vou comentar a tua postagem. Nesse momento, isso vale também, né, Bonato? Até porque a gente tem essas ferramentas, dá para a gente sobreviver nesse momento treinando dessa forma, né? Com orientação, ainda que a distância, mas sem fazer bobagem, não é mesmo? Com certeza, e até tem uma campanha muito legal rolando no Instagram esses dias eu estava vendo, que é para você procurar a orientação de profissionais que entendam do que estão fazendo, né? Não ir para. Graças a Deus, hoje o pessoal, pelo menos que a gente conhece mais, são pessoas mais instruídas, assim, que não ficam fazendo qualquer coisa, qualquer tipo de treino. Tudo tem uma metodologia, né? Se você está falando em treinamento intervalado de alta intensidade, tem um porquê fazer aquilo, né? Tem um porquê subir a tua frequência cardíaca, elevar ela, ultrapassar o limiar, quais são as adaptações fisiológicas que vão ter. E é importante dizer também que, não sei se você viu, mas o Ministério da Saúde ontem mesmo, ou anteontem, o Gabardo, não sei se você conhece um dos secretários do Mandetta, Uhum. é o Dr. Gabardo, ele é finalista da BR-135, Eu vi um da treino dele no final de ultramaratona. semana. Exatamente. Então, eu já corri com ele pelo menos 2 ou 3 vezes. E ele estava falando, gente, vocês querem correr? Pô, até faz bem para a cabeça. Mas o que você vai fazer? Você vai sair correndo agora 200 quilômetros ou você vai correr 40 minutos? Gente, pensa um pouco, né? Agora não é hora de fazer treino de intensidade, não é hora de sair correndo daqui até Paranaguá. Agora é hora de você dar uma rodada leve perto da sua casa, 40 minutos, lá, pô, para você 1 horinha é legal, beleza, vai lá, faz sua atividade física e se cuida, porque a gente tem uma janela também de imunossupressão, né? Sem Ali dúvida. 1 hora, de 60 a 120 minutos após o exercício, a gente fica mais suscetível realmente a contrair qualquer tipo de virose, bactéria,
bactérias, enfim, a gente fica, nosso corpo fica aberto, né? É a teoria da janela imunológica. Então, se cuide pós-treino, tome uma vitamina legal, se agasalhe, não fique dando bobeira, por quê? Porque o vírus está aí também, né, gente? E também não pode achar que, beleza, então vamos todo mundo treinar, vamos sair correndo. Não, não é bem assim, né? Então, se você puder fazer em casa, vambora! Só procure orientação, assim, de profissionais, né? Não fica seguindo essa blogueiragem aí, porque muitas vezes machuca mais do que causa um benefício. Esses dias eu vi uma crítica na internet, onde houve um site sugerindo que a gente não saísse de casa para qualquer forma de treino, e na sequência havia uma promoção lá no mesmo site para vender esteira, sabe? Então, às vezes, tem que cuidar de onde vem a informação, né, para a gente não cair numa cilada, né? É simples assim, né, doutor? Ô, Bona, deixa eu fazer uma pergunta para você, Complicado. porque quem não te conhece, quando você falou sair daqui, correr até Paranaguá, alguém pode daqui a Curitiba, então Paranaguá, 100 quilômetros. Alguém deve ter entendido que você falou errado, mas isso aí já fez e faz parte dos seus treinos. Como que você está fazendo agora, falando do Bonato Atleta, como que você está fazendo agora para manter o teu condicionamento? Porque depois você conta dos teus projetos, que eu sei quais são alguns, não contei ainda para não estragar algumas surpresas, mas como que você está fazendo para... Você é um atleta de alta performance, como que é diferente eu reduzir o meu treinamento para 30 minutos, para 40 minutos, meus objetivos são completamente distintos dos teus, obviamente. Como que você, Bonato, organizou a tua rotina nesse momento de treino? Então, eu tinha uma periodização muito bem feita para chegar muito bem na Badwater, né? Eu sou o único atleta da América do Sul que consegui se classificar esse ano para Badwater. Vai ser minha terceira participação, inclusive não está cancelada a prova, né? A prova ela está confirmada, eu devo viajar dia 30 de junho, a passagem está comprada, está tudo feito, eu só não sei se realmente vai ter, né? A gente não sabe, porque aquele negócio, a gente não pode planejar amanhã, quem dirá junho. Mas eu tenho a sorte de ter uma academia de ginástica e de ter, vamos lá, 70 esteiras à minha disposição, né? Entendi. Então, se eu quero fazer um treino mais longo, para mim basta ir para minha academia, eu abro a porta, fecho, ligo o ar-condicionado, ligo a televisão e vou correr, né? Então, já fiz alguns treinos de 25, 35 quilômetros na esteira, mas quando eu estou indo para a rua, eu tento não passar de 1 hora, sempre sozinho, né? Até corri esse domingo, encontrei com o Rick, que está aí até vendo a nossa coisa. Em falar nisso, Bruno, tem acho que é o doutor Eurico Campos aqui. O Eurico é Ele está Iron Man. fazendo. O Eurico é Iron Man, Bonato. Então, o Eurico, eu vou terminar de falar aqui sobre o treino e eu quero te responder, cara, porque ele falou aqui, ó, conte das provas longas, qual que é a frequência ideal da musculação, pô, ele tá, ó, quem faz a planilha, como é que funciona, pô, cara, tá muito legal aqui, ele tá participando pra caramba, eu tô olhando aqui os comentários dele, tô falando, cara, preciso responder o Ele, doutor Eurico. ele opera comigo. Hoje cedo ele entrou no centro cirúrgico, eu estava me escovando para operar. Ele falou assim: é hoje a entrevista com o Bonato, né? Eu falei: é hoje. Cara, assim, se não der tempo, Eurico, depois você me manda no direct, aí eu vou te responder tudo, porque, pô, tá nota 10 para participar. Acho que você tá puxando a audiência, inclusive, para nós, que eu não vejo o número de pessoas entrar aqui. Mas então é isso, Bruno. Eu tenho essa sorte, mas quando eu tô indo pra rua, eu tô sempre fazendo treinos um pouco. Veja, pode parecer assim, para mim, correr a 4 minutos por quilômetro, como para o teu irmão, né, que está um monstro, grande Dario, não sei se está nos assistindo aí, mas o bicho está um animal. Para nós é um ritmo até ali 1 hora, 1 hora e meia de treino, é um ritmo confortável. Entende? Lógico que se a gente vai fazer uma maratona, a gente sofre para baixar de 3 horas ali, ó, já tem um certo desgaste. Mas se eu vou correr na rua aqui, eu vou procurar dar um pouco mais de intensidade. Para mim, nesse ritmo é um ritmo muito bom. De eu tentar manter uma média ali. Então, pô, quando eu vejo que já deu 14, 15 quilômetros, eu já estou chegando em casa. Entendeu? Quando eu faço treinos na rua mais intensos. Quando eu quero fazer o mais longo, eu vou para a esteira, fico lá na esteira e vejo quanto que tem que fazer. Mas como eu tinha uma periodização muito certinha, tinha várias competições, por exemplo, agora em maio ia fazer aquela prova de 100 quilômetros lá de Morretes, com preparação, seria a última prova.
Esse ano eu já tinha feito a BR-135, já tinha feito a 24 horas de Caieiras. Bastante. Então, Um eu já volume grande. tinha feito, então eu estava com volume, sabe? Então agora a gente está nessa. Será que realmente vai ter a prova? Não vai ter? O que, que vai acontecer? Então, assim, eu estou olhando aqui, hoje é dia 9 de abril, eu tenho 3 meses para largada. Se realmente daqui um mês eu ver que vai rolar a prova, eu vou diminuir pra caramba a intensidade, por enquanto o meu negócio é manter a atividade física, Entendi. manter o condicionamento, e aí aumentar o volume. Vai ter que ser desse jeito, nós não vamos ter aquela preparação ideal, sabe? Eu entendi. Você sabe, só uma curiosidade, o Dario não treina comigo, né? Porque ele acha que eu tô muito devagar, então ele já não Mas treina também o comigo. bicho tá um monstro, cara, não dá, ninguém mais treina com ele, né? Ô, Bonato, eu tenho um amicíssimo meu que está acompanhando a gente aqui, que é meu compadre de Juiz de Fora, o Roberto, e ele fez uma pergunta para mim uma vez, perguntando se era verdade as distâncias das provas que eu contava para ele que existiam. Como que é a Badwater? Só para porque você contou para a gente, aonde que é a Badwater, Bonato, e qual que é a distância dela? A Badwater é uma ultramaratona que acontece no Vale da Morte, na Califórnia, todos os anos, onde os 100 melhores atletas que enviam os seus currículos são classificados para poder participar dessa prova. Então, é uma prova bem seletiva, você tem que ter um currículo de provas longas, bem. Para conseguir chegar lá, são algumas provas aí, boas colocações também, que você tem um tempo, né, para poder cumprir essa meta. Então, ela acontece estrategicamente no mês mais quente, no dia mais quente do ano. Então, esse ano, no dia 7 de julho, é, lá no Vale da Morte, na Califórnia, que a temperatura lá chega a 50, 55 graus. A temperatura do solo chega a passar de 100 graus, né? E a umidade relativa do ar é de 0 a 4%. Então, é muito seco, muito quente, e são 217 quilômetros correndo, onde você sai a menos 89 metros abaixo do nível do mar e chega no Monte Whitney a quase 3.000 metros acima do nível do mar. Então, inclusive lá em cima é frio, por incrível que pareça. Quando cheguei, eu falei, caraca, o que está acontecendo? Está muito frio. Tinha passado o dia inteiro correndo a 50, 50 e poucos graus, cheguei lá, estava 20. Imagina, com vento, né? Porque a altitude muda completamente, a ventania sem proteção. Então foi bem estranho até, assim, de falar, pô, peraí, o que está acontecendo com o meu corpo, né? Do calor para o frio, de baixo para cima e 217 quilômetros, né? E Bonato, Bastante, é verdade, viu, Roberto? ô Bona, você acha que a preparação para Badwater é aquela que mais exige de muitas frentes? Por exemplo, eu já vi você treinando dentro de sauna, eu já vi você treinando horas da madrugada justamente para ela. Você acha que, independente da questão de distância, da diferença de temperatura, a umidade lá que é muito baixa, a necessidade de você montar uma equipe, e isso às vezes a gente fala de corrida, a Badwater, e aí é uma outra questão, é uma prova cara para você estar lá, porque exige que você monte tudo isso, teu staff tem que estar lá. Você acha que ela que é a prova mais complicada de você conseguir organizar tudo, Bona? É mais complicada por tudo isso que você falou, né? Primeiro é muito cara, né? Esse ano eu não ia, né? Não sei se você chegou a acompanhar, eu me classifiquei, eu só consegui ir porque eu fui o único atleta da América do Sul classificado. E aí, quando eu mandei um e-mail formalizando que eu não ia conseguir ir por falta de dinheiro mesmo, porque, veja, só a inscrição são US$ 1.600, né? E o dólar estava, quando foi feita a inscrição, ainda não estava 5 e pouco, que nem está agora, mas estava 4,50. Então, dava mais de R$ 7.000 aí, só de inscrição, né? Aí põe a passagem aérea, 15 dias lá, porque a prova exige que você chegue uns 4, 5 dias antes para se adaptar, e depois para vir embora demora também uns 2 dias, né? Você tem que montar uma equipe de apoio, alugar um carro. Resumindo, você gasta agora, com o dólar nesse preço, uns R$ 50.000 para ir. E aí, quando eu disse que não ia, a organização se propôs a pagar Entendi. para eu ir. E aí eu consegui ir. E aí eu consegui o patrocínio também da 5 a Sec, que é aquela rede de lavanderias, né, nacional. E eles pagaram a viagem e a inscrição e o hotel e a equipe de apoio, foi tudo a própria organização da prova que pagou para mim. Então foi a única possibilidade. Então por isso ela é a mais complicada, mas em termos de corrida,
e o Dario pode falar também sobre isso, porque ele correu esse ano comigo lá na BR-135 e já fez outras, né? A prova mais difícil que tem é a Brasil 135. Para mim, é a prova mais difícil do mundo. Primeiro que não são 217, né? Daí nós estamos falando de 232 quilômetros, com mais de 10 mil metros de altimetria, de desnível positivo, né? E 10 mil negativo. Aí o bicho pega, cara, porque no meio no caminho da fé, né? No meio do mato, você não tem suporte, em muitos lugares o teu carro de apoio não passa, então você tem que vestir a mochila de hidratação e fazer 20 quilômetros sozinho, não tem, o teu pacer pode até ir junto, mas imagina a madrugada dentro, ninguém nem se fala, em lugares totalmente ermos, então na minha opinião, a Brasil 135 é bem mais difícil. Eu vi uma cena do Danil, e aí você tem experiência na prova, muita por sinal, ele esperando o staff desatolar o carro. Você passa por tudo isso lá? Então, em vários lugares o carro não passa, porque é tudo o caminho da fé, para quem não conhece, é como se fosse o caminho de Santiago de Compostela, né? Só que é no Brasil, então ele não é chique. Mas é muito legal, cara. Você tem vários ramais, caminhodafé.com.br, quem quiser dar uma olhada. Mas você tem ramal, por exemplo, que nem lá em Compostela, de quase 800 quilômetros da cidade até Aparecida, né? Chega na Basílica de Aparecida. Esse ano, eu fiz em 2018 o ramal mais longo, que é Sertãozinho Aparecida, foram 537 quilômetros, mais a BR-135. Então, deu quase 600 quilômetros, né? Na mesma empreitada, eu fiz de uma vez só. E ano passado eu fiz o ramal São Carlos, mais a BR-135 até Aparecida. E esse ano eu fiz daí para ganhar o Cálice, que é o Cálice são aqueles atletas que já conseguiram cumprir todas as distâncias e também já fizeram o Caminho da Fé. Então eu consegui agora entrar para o Hall da Fama, diríamos assim, da competição, sabe? Entendi. Então, realmente não passa. E você tem que botar uma mochila nas costas e se mandar para o meio do mato. Bona, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu estava lendo umas coisas aqui. Você já correu Badwater mais de uma vez, a 135, que você já deu o hall da fama da prova, que são 200 e lá vai quilômetro aí. Você tem uma corrida, 24 horas de corrida ininterrupta. Você correu 700 quilômetros de Foz do Iguaçu a Curitiba, no Desafio das Cataratas. Aí, para quem não tinha se convencido ainda que você corria, que nem eu contei no começo, você fez 27 maratonas seguidas correndo as capitais, o que me leva a chamar a atenção para o desgaste que é você viajar de um local para o outro e correr uma maratona no dia seguinte. Aí eu fiquei pensando, são provas completamente distintas. Maratona na rua de Curitiba, nas ruas de Curitiba, é completamente diferente de você correr a Badwater com numa altitude completamente distinta daqui. Como é que você corre tantas provas diferentes e corre bem tantas provas diferentes? Aquele negócio, né? A gente ama o que a gente faz. Então, na verdade, esse projeto começou em Foz do Iguaçu. Porque o que aconteceu? Quando eu fiz a Badwater, a primeira vez foi em 2016. E eu só gastei dinheiro. Eu não. Assim, o que eu ganhei, né? Eu ganhei uma. Inclusive, deixa eu até ver aqui, ó. Ó, eu ganhei isso aqui. Essa é a medalha da Badwater, ó, 2009, tá vendo? Ó? Deixa eu... 2009. E a fivela é para aqueles atletas que chegam antes das 48 horas, são os atletas mais rápidos, então essa aqui é a fivela de honra, que, né, assim, todo mundo está atrás disso aqui, na verdade. Mas houve, a medalha é... Vou falar. desculpa te cortar, houve um aniversário de um grande amigo teu, do MP, onde vocês correram uma maratona junto e você estava com óculos da Badwater. Eu falei, cara, a Badwater... Que daí foi de 2016. Foi de 2016 daí que eu fui de novo, né? Foi minha segunda participação e agora, se Deus quiser, vai ser a terceira. Mas quando eu voltei de Las Vegas, cara, eu comprei eu não tinha nada de dinheiro, então o que eu fiz? Eu comprei uma passagem aérea que era aquela na barateza, que parava em tudo que é lugar, menos em Las Vegas, né? Eu precisava ir para Las Vegas, só não conseguia chegar lá. Quando na ida, foi tudo uma beleza, parou em tudo que é lugar, eu nem vi. Minha vontade era chegar em Las Vegas, porque eu nunca tinha ido, aquele negócio e tal. Na volta, eu olhei na passagem assim e falei, nossa, que legal, você ir de Las Vegas, sei lá, 3 horas da tarde e vou chegar lá em Nova York às 4.
Só que eu não tinha me ligado que Nova York tem um fuso horário de 4, 5 horas, né, em relação a Las Vegas. Então, por isso que eu estava saindo 3 horas e chegando 4 horas. Eu achei que era uma hora de voo, nem tinha noção. Mas daqui a pouco aquele avião decolou e voa. E eu olhava no mapa e o mapa eu falei, mas não é possível. Cara, eu cheguei à noite em Nova York. Eu olhava para baixo e falava, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Ainda tenho que ir para o Brasil. E no Brasil eu vou parar em Brasília. Em Brasília eu vou ter que dormir, pegar outro avião para ir para São Paulo. E de São Paulo eu vou para Curitiba. Vou demorar 2 dias para chegar. Achando que eu ia chegar em meia hora aqui, entendeu? E eu olhava para baixo e não tinha o que fazer. Eu falei, pô, cara, eu acabei de correr a prova mais difícil do mundo, e ninguém nem sabe que eu fiz isso. Eu vou chegar lá em Curitiba, mal e mal, minha mãe vai lá me ver. E tudo bem, mas falei, cara, eu preciso começar a ganhar alguma coisa com isso, sei lá, que seja reconhecimento. Quando eu voltei, na semana que eu voltei, eu dava aula de spinning na Companhia Atlética, que é a academia lá do Shopping Barigui, e os donos da Lelac, da Peugeot, os dois donos faziam aula comigo. E eu dando aula, pedalando, eu falei, cara, e se eu viesse correndo de Foz do Iguaçu até Curitiba? Será que alguém me emprestaria um carro para eu vir de lá como carro de apoio? E eu olhei para os dois na minha frente e falei, esses caras vão me emprestar um carro. Acabou a aula, eu juro para você, eu cheguei para eles e falei, gente, vocês me emprestam um carro? Ele, como assim? Eu falei, não, eu quero vir correndo de Foz do Iguaçu até Curitiba porque eu quero atravessar o estado do Paraná, eu quero ser reconhecido. E aí cara, viralizou o negócio. Eu consegui patrocínio do Vote Cataratas, Itaipu Nacional, Peugeot Lelac, Mabu Termas e Resort. Foi um negócio assim, eu falei, cara, foi a primeira vez na vida que eu ganhei um dinheiro. Quando terminou o negócio das cataratas, eu falei, bom, agora eu vou fazer 27 maratonas em 27 dias seguidos nas 27 capitais do Brasil. E aí fui vender o projeto. E o projeto vendeu pra caramba. Eu fiquei um mês inteiro correndo. Eu tava no céu, cara. Fui em todas as capitais do Brasil. Depois tive a oportunidade de voltar ainda pelo patrocinador, ministrar diversas palestras motivacionais. Na época foi a Embratel que patrocinou. Então eu voltei das 27 capitais, eu voltei em 15 depois como palestrante. E foi muito legal e pô, foi um negócio muito massa, assim. Eu tinha uma pergunta para você lá no começo, daí era para você como professor, como administrador, e agora, falando de você corredor, o que você acha que pesa mais para uma empresa patrocinar um atleta, quem está começando, por exemplo, ou quem almeja ter o patrocínio? O que você acha uma questão, uma particularidade que seja, ó, isso me faz investir no Bonato, ou isso me faz patrocinar o Bruno, o que você acha? Então, eu vou falar, eu já auxiliei diversos atletas, porque como eu consegui muito patrocínio, eu já auxiliei diversos atletas a tentarem conseguir o patrocínio, tá? O que é, para mim, eu nunca consegui vender, inclusive agora, esse que eu vendi para 5 a 7, que foi agora, né? Acabou de, Foi recente. inclusive, pagar. A minha maior contrapartida sempre foram as palestras motivacionais, Entendi. tá? Eu nunca vendi um patrocínio por ser um patrocínio. Eu sempre vendi alguma coisa junto. Então, eu estou falando da palestra motivacional, porque esse mercado de palestras, para quem não conhece, é um mercado que é nivelado por cima, né? São pessoas que realmente pagam muito bem, porque assim, nós somos exclusivos, né? Se você conhecer outra pessoa que fez o que eu fiz, 27 maratonas em 27 dias seguidas, 27 capitais do Brasil, e possa contar essa experiência, se tivessem 1.000 que tivessem feito isso, o valor da palestra seria muito menor. Mas como só tem um louco, então você acaba se tornando meio que exclusivo. Mas tem também o outro lado, que é, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Vocês estão vendo aqui que eu sou atleta da Colômbia, né? Não sei se dá para ver aqui. Dá. E a Colômbia, eu perguntei para eles ano passado, quando a gente fechou o contrato de patrocínio, eu perguntei para eles o porquê que eles estavam me patrocinando, se eu já não estava mais na mídia, se eu já não estava mais me importando tanto em correr, em aparecer. O meu Instagram, por exemplo, tem 4.000 e poucos seguidores, não é um Instagram de 30, 40 mil pessoas. Você vai ver que eu não posto coisas o dia inteiro lá, eu tenho preguiça, falar bem a verdade, já passou para mim essa fase. E eles falaram, não, cara, mas você forma opinião. O que você fala, as pessoas respeitam. Então, se você usar o nosso tênis, se você usar a nossa roupa,
As pessoas que estão ao teu redor vão confiar mais na nossa marca. Eu falei, olha aí que interessante. É uma coisa que você passa uma credibilidade. Então, quando você vai vender um patrocínio, não é porque você vai aparecer na Globo que você está vendendo, é porque você não vai aparecer na Globo. Entende? Pelo menos no meu esporte você não vai. Atletas olímpicos não aparecem. Quem dirá nós, os meros mortais, né? Então eu acho que tem muito disso, de você não se expor de forma demasiada, não entrar em discussões que não levam a nada. Por exemplo, eu quando entro em discussão, entro muito bem embasado na mídia social. Até que quando você falou que eu sou um cara totalmente contra a pessoa treinar, e sou contra mesmo. Eu acho que a pessoa tem que estar minimamente preparada a não correr risco. Entendeu? Então é só isso. Eu não acho que uma pessoa que treina 2 vezes por semana e faz uma maratona acima de 5 horas é um herói. Não acho. Eu acho que a pessoa tem que se predispor a treinar no mínimo de 3 a 4 vezes por semana e ter uma capacidade de correr essa maratona, dependendo, logicamente, da idade, de todos os fatores, porque assim, se você me falar com um senhor de 70 anos correu uma maratona em 5 horas, eu vou falar, ele é um herói. Agora, se você de 40 anos correr em 5 horas, eu vou falar, vai treinar mais. Concordo. Você entende? Você pode mais. Então, o que, que tem que fazer? Ah, pô, primeiro eu tenho que emagrecer, depois eu tenho que me fortalecer. Existem etapas. Não é do dia para a noite que você sai correndo uma outra maratona. Não é do dia para a noite que você corre uma maratona. É só isso. Mas nisso, eu acredito que eu sou até um pouco radical, porque nunca ninguém conseguiu até agora me convencer do contrário. Não, mas acho que você está certo, eu acho que é isso mesmo. E eu lembro um dos episódios onde a gente discutiu isso, eu digo, discutiu onde eu li teu comentário, eu estava completamente de acordo sobre essa tua posição. E lógico, daí quem sou eu Não, até mas para é questionar. que teve gente que falou, não, teve uma pessoa que me mandou um direct, né? Que o pessoal na internet é uma beleza. Mas o meu marido fez em 6 horas, ele tinha X quilos, emagreceu tantos quilos e estourou o joelho e foi abraçado até o final, ele é um herói. Eu falei, não, desculpa, teu marido é um bobão. Ele não devia ter feito isso. Por que que ele estourou o joelho, cara? Maratona tem todo ano, tem todo mês. Agora que legal, parabéns. Ele foi até o final, daí se orgulhou de ter assinado um atestado médico, que o médico parou ele na ambulância e fez ele assinar um termo de consentimento. Falou: não, tudo bem, o senhor quer ir? Então assina aqui e vai. Já que você é o herói, né? Chega lá sem joelho. Entendeu? Então, assim, eu não consigo ver uma pessoa dessa como um herói. Eu consigo ver como uma pessoa que não se preparou direito e que poderia ter feito de uma forma muito mais saudável com calma, só isso. Não é ter raiva de ninguém, é só uma opinião e que é embasada cientificamente, né? Ô, Bona, a conversa com você a gente podia dividir em vários capítulos, várias semanas, obviamente, para não ficar te segurando muito mais. Eu tinha mais duas perguntas básicas. Uma, Bonato, era o que é a história do Guinness Book, cara? Porque eu estava correndo com outro amigo teu também, o Buca, e o Buca falou assim, cara, agora o Ah, Bonato vai pro Guinness. Aí a gente parou de correr para a gente falar sobre isso. Como é que é a história, cara? o Bonato não vai mais pro Guinness, cara. A casa caiu. O que era o projeto, cara? É, então, eu cheguei a fechar, né, a pista de atletismo da Universidade Positivo. A ideia era bater o recorde mundial de maratonas consecutivas, que hoje é de um atleta italiano que fez 59 maratonas em 59 dias seguidos. Por que que é complicado o Guinness Book? Porque a maratona do Guinness não é que nem essas 27 maratonas que eu fiz. Essas 27 maratonas eu saía correndo, marcava no meu GPS, estava 42 quilômetros, eu postava no Facebook, ó galera, fiz aqui em Campo Grande, estou indo para Cuiabá. Não tinha lá a Federação do Mato Grosso do Sul que homologava isso, entendeu? Entendi. Do Guinness não, do Guinness tem que ser homologado pela federação, numa pista ou em algum lugar oficialmente medido, com no mínimo 2 testemunhas, com o juiz da federação. A prova tem que ser aberta ao público, ou seja, você tem que organizar uma maratona oficial. Não é bem assim, você tem que ter um site, você tem que Entendi. publicar. Cara, é um big de um projeto. Tá? A Universidade Positivo falou, Bonato, nós te damos a pista de atletismo, cedemos, eu ia fazer 100 dias. E a última maratona seria na maratona de Curitiba. Ia ficar correndo. Pá, pá, pá. Chegou na hora, os caras do Guinness falaram assim, não, tudo bem,
Só que agora você tem que pagar uma taxa para a gente ir lá homologar de US$ 18.000. Daí eu falei, gente, não vai ter condição. Mesmo que eu arranjasse os US$ 18.000, veja só que interessante, o próprio Guinness exigia, por exemplo, lá, beleza, o doutor Bruno vai patrocinar. Só que o doutor Bruno, ele quer ter um retorno também sobre isso, né? Ele não vai me dar US$ 18.000 se ele não puder divulgar a marca dele. Só que daí a tua marca também teria que pagar US$ 18.000. Ou seja, todos os patrocinadores, além de mim, teriam que pagar US$ 18.000, entendeu? Então não tem como. Não, eu entendi. Mas, ô, Bona, eu conhecendo você e todo mundo que está aqui, a grande maioria conhece você, sabendo que você planejou 100 maratonas, a gente sabia que você ia conseguir fazer 100, o que eu já acho um Eu ia absurdo. mesmo. Então, Eu ia torto, mas eu ia chegar, velho. inclusive, o cara que você pegou e me falou assim, ele correu 59. Eu falei, cara, você correu 27 em dias subsequentes, em capitais diferentes, então 59 é só 59. É que nem o Marcelo, né, do Extremos, que correu 7 maratonas em 7 continentes em 7 dias, né? É isso. Foi um negócio assim absurdo. Ó, o Dario mandou uma pergunta aqui, ó. Acabei de ver aqui, desculpe se eu não vi as outras, mas é que apareceu para mim aqui, ó. Bonato, o que você tem a dizer sobre o pessoal que nesse momento de isolamento chega a fazer uma maratona dentro de casa? Necessidade de exposição? Cara, eu não sei se é necessidade de exposição, velho. Mas vou te dizer uma coisa, os caras são fortes mentalmente. Eu acho que você tá falando do Joãozinho, né, lá de Santos. Pô, o Joãozinho é um cara, meu, moleque, gente boa. Ele correu lá os 50 quilômetros lá de Caieiras, cara, abaixo de 3 horas, assim, o moleque é um fenômeno, e foi lá, ficou correndo em volta do sofá, correu 43,5 km, acho que em volta do sofá, em 4 horas e pouco, assim. Mas assim, eu não sei nem se é necessidade de exposição, né? Eu acho que a gente que é acostumado a treinar todo dia, toda hora, a gente acaba achando saída para se coçar, né? Eu até tô procurando uma aí, não sei não se para os próximos dias não vai ter uma. Eu estou querendo fazer uma ação beneficente, mas daí por mim mesmo, nada a ver com a academia. Eu estava pensando em fazer um treino longo correndo em volta da academia. E aí anunciar um X quilômetros aí, não ia convidar ninguém para correr, mas se as pessoas quisessem levar alimentos e produtos de higiene e roupas, poderiam deixar lá. Ainda estou pensando, se esse troço durar mais uma semana, vocês vão ver aí o que eu vou aprontar também. Bom, então já conto que a gente vai colaborar lá, se fique bem à vontade para organizar, que a gente vai estar lá. Vamos ver se vai dar boa, né? Ô, Bona, e uma última pergunta, falando de uma prova daí que é super querida para muita gente que está aqui, para o Dario em especial, para mim, para você, para vários amigos muito próximos de você, quando ninguém falava de Conrads, você já tinha corrido a Conrads. Aí eu deixo você apresentar a prova para quem está ouvindo a gente, aonde que é a prova, como é que foi a prova, como que você foi parar lá a primeira vez. Cara, essa prova, na verdade, foi a prova que me fez conhecer a ultramaratona, né? Porque o livro que me fez conhecer a ultramaratona foi o livro do Jim Karnazes, né? Aquele Ultramarathon Man, que falava sobre a Badwater e a Western States, aquela prova de 100 milhas em montanha nos Estados Unidos. Narrava assim, muito. Não sei se você já leu o livro, mas esse livro chama Ultramaratonista em português, Ultramarathon Man em inglês. Cara, é um livro sensacional, assim, você vive aquilo lá, né? Quando eu tava na Badwater a primeira vez, parece que o cara tava e o mais legal, eu corri, o primeiro ano que eu corri a Badwater, eu corri com o Jim Karnazes e ganhei dele. Foi um negócio muito legal, assim, sabe? Você vê, tipo, a criatura vencendo o criador, foi um negócio muito louco. Mas enfim, e aí, mas eu não tinha ainda como correr a Badwater, porque eu precisava de histórico. E aí eu fui correr uma prova de 100 quilômetros na Argentina, que por sinal eu ganhei a primeira prova de 100 quilômetros que eu fiz, e daí que eu me empolguei. E nisso, quando eu voltei para academia, porque todo mundo me chamava de louco. Ah, lá o louquinho que fica correndo 30, 40 quilômetros todo dia na esteira. Eu era meio que, assim, tido de bobão dentro da academia, assim, ninguém acreditava naquilo, sabe? Meio que me menosprezavam, de verdade mesmo. Só que eu gostava, então para mim, tudo bem. E aí um aluno um dia chegou do lado da esteira e falou: cara, você já ouviu falar de uma prova chamada Comrades, que é lá na África do Sul? Eu falei, pô, África do Sul, que massa, né? Porra, quando que eu vou para África? Eu vou inventar uma desculpa de ir para África. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Daí ele começou a me contar que um ano você sobe, né? Que sai de Durban,
vai até Pietermaritzburg, e o outro ano você desce de Pietermaritzburg para Durban. E, pô, eu comecei a escutar aquilo, pô, entrei já, comecei a pesquisar no Orkut na época, né? O Google já existia, mas a internet estava comigo começando também, tudo isso, né? Lá em 2006, 2007, não era que